Oi, meu querido jovem, minha querida jovem, que a paz e a graça de Deus seja com você. Seja bem-vindo, felizmente ou infelizmente, ao nosso último vídeo da nossa série, Os 10 Mandamentos. Você gostou? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aí compartilhado com seus amigos. Se você ainda não o fez, nós vamos deixar uma playlist aí no nosso canal para que você possa acompanhar todos os vídeos e rever de novo e também compartilhar com seus irmãos, com seus amigos, com a sua igreja, com seus familiares. E se você assistiu até o final, você já é uma pessoa especial. Você, de certeza, já sofreu uma mudança na sua vida. E hoje vai ser um vídeo especial, onde você também vai reconhecer sobre os últimos 3 mandamentos. Como eles são maravilhosos para a nossa vida como filhos de Deus, para ser chamados filhos de Deus. Então eu espero que essa mudança venha através do Espírito Santo no seu coração e que isso possa fazer diferença na sua vida. Então vamos lá, pegue seu lápis, pegue a sua caneta, anote, porque esse vídeo será de grande importância para você, ok? Vamos aos nossos 3 últimos mandamentos e o primeiro mandamento vai ser o 8º mandamento. O 8º mandamento está aí, ali em Êxodo capítulo 20, e vamos ler no versículo 15, que é também um versículo bem pequeno, um dos menores da Bíblia, que diz assim: não furtarás. Não furtarás, um conhecido não roubar, o não furtar. Eu vou contar uma experiência de que para mim talvez foi um dos dias que eu mais acordei assustado na minha vida. Eu estava ali, era mais ou menos umas 5, 6 da manhã, e eu acordo com os gritos do meu pai dizendo: tem alguém na janela. Meu pai acordou gritando: tem alguém na janela. E naquele mesmo momento eu, minha mãe, minha irmã também estava ali comigo, acordamos assustados. Como assim? E esse era o grito que ele dizia: tem alguém na janela. Para mim foi uma experiência muito frustrante, porque eu lembro que naquele momento eu acordei, já me dirigi até ele e ele falava: eu vou chamar a polícia, sai daqui, senão eu vou chamar a polícia. Foi uma experiência difícil para mim, traumatizante, mas antes de continuar, de seguir relatando essa experiência, eu peço para que você possa parar um momento e eu vou fazer aquelas famosas perguntas para você, perguntas fáceis, mas que são perguntas para que nós possamos refletir. O que aquele homem que estava ali, ele queria? O que queria aquele homem? Essa pergunta parece absurda, parece uma pergunta um pouquinho tonta, mas é um pouco. Mas em parte, porque é uma análise para que nós possamos fazer. Não é difícil adivinhar o que aquele homem queria fazer ali. Certeza que ele queria levar o que pertencia a nós. Certeza que ele queria roubar o que a nós pertencíamos. Mas eu faço essa pergunta por alguns motivos. Porque eu quero aqui abrir um pouco mais o leque desse tema e considerar o significado do roubo, o significado do furto. Vamos ver agora a continuação e eu peço que você preste muita atenção e anote algumas das listas, das formas mais comuns de roubo. É logicamente que esse visitante na madrugada que estava indo até nós ali, ele conta com muitos outros companheiros que não estavam com ele talvez naquele mesmo dia, mas companheiros eu digo no sentido de que são pessoas que têm o mesmo objetivo que ele, indivíduos que compartem da mesma intenção, da mesma mentalidade, mas que na maioria dos casos, às vezes, são muito mais apreciados e talvez aí são considerados menos ladrões do que ele. Mas por quê? Vamos ver agora uma lista de coisas que nós consideramos como furto e que talvez, muitas vezes, são passados em branco. Talvez, tá bem? Vamos lá. O mais comum de todos é o roubo. O que é o roubo? É você se apropriar de algo sem o consentimento do dono. Ou seja, com isso eu me refiro à atividade do mais conhecido ladrão. É o que chega aos nossos ouvidos. É como você se apropria de algo, como você toma algo sem ser o dono disso. E esse visitante de madrugada que nós recebemos ali era esse conhecido ladrão. Pertencia a essa categoria, o ladrão, ao roubo. Também são ladrões aquelas pessoas que tomam emprestado algo e não devolvem, ou que devem algum dinheiro para uma pessoa e não pagam. Isso também é um ladrão. Então fique muito atento. Vamos ao próximo. Outro tipo de furto, outro tipo de tomar algo que não é seu, são as cópias ilegais. É quando você tira uma cópia, é quando você faz cópia de algo e priva do autor, do artista, da editora,
o direito que ele tem de receber aquela compensação, de receber o seu salário, já seja de um material impresso, material digital ou de qualquer outro tipo de formato de coisas, documentos, onde você priva daquela pessoa o direito dele de receber aquela compensação. Isso também é tomar algo, tirar a liberdade de alguém, tirar o direito de alguém. Outra forma, uma terceira forma é o plágio. É quando você apresenta algo, apresenta um trabalho que não é seu, é um trabalho de uma outra pessoa a fim de obter uma qualificação ou um benefício. Isso é chamado plágio. Eu apresento algo, apresento material como sendo meu, mas na verdade não é meu, para obter algum benefício ou alguma coisa. Uma outra forma também, a quarta forma, é a manipulação de informação. É quando você manipula a informação para conseguir algum objetivo pessoal, alguma vantagem, mentindo, exagerando, dizendo menos ou dizendo a mentira. Isso é uma fraude. Isso é uma estafa, você está enganando e esse engano resulta num prejuízo para a outra pessoa que está envolvendo ali na sua negociação. Vamos dar um exemplo aqui, uma questão de uma empresa onde fala, não, esse material aqui vai durar 3 anos, mas ele não dura meses. Ou você diz, não, você vai faturar tanto, se você assinar esse curso, você não fatura nada. Isso se chama manipulação de informação, também é uma forma de furto. Outra forma também é a calúnia, a difamação. É quando você priva alguém, você tira a liberdade de alguém do seu bom nome, do seu afeto, do seu respeito que a ele pertence por direito. E você faz isso através de calúnia, através de difamação. Em alguns casos você também priva dessa pessoa o emprego, priva daquela pessoa a vaga por falsas acusações, falsas interpretações injustas sem motivos. Outra forma também é a preguiça. É quando você está ocioso no seu horário de trabalho. É quando você produz menos do que você pode produzir. É quando você chega tarde no seu trabalho ou você sai antes da hora sem autorização. Isso também é o furto. Você está roubando daquela pessoa o que ela te contratou. Produz aquela pessoa o que você não tem que produzir. Isso também é furto. Outra forma também é o desperdício, é quando você despreza ou faz mau uso de algum material ou de um tempo de uma pessoa, isso também é roubo. Outra forma também é o descuido, é quando você negligencia, é quando você age de uma forma irresponsável, isso vai resultar em uma perda para uma outra pessoa. Isso dessa mesma forma, vamos supor que você pega alguma coisa, um dinheiro, e você, esse dinheiro não é meu, então vou usar da forma que eu quero. Ou você pega algo e você negligencia, descuida com isso. Isso também é errado. Outra forma é a cobrança excessiva. É quando você eleva o valor injustificadamente, um preço, sabendo que aquele comprador não tem outra alternativa que não seja comprar o seu produto. Ou seja, vamos supor aqui um lugar, que é o único lugar ali que a pessoa tem, ela não tem como sair daquele lugar, isso acontece muitas vezes no aeroporto, na rodoviária, e as pessoas cobram um valor excessivo de maneira injustificada. Isso também é considerado furto. Ou o preço baixo. Talvez quando você vai ali pagar para uma pessoa um valor, a pessoa te devolve um troco errado, onde o valor é menor, e você não age de uma maneira justa e acaba pagando o preço menor do que o justo por aquele produto. Isso acontece também quando uma pessoa paga um salário injusto para uma pessoa que trabalha, para um obreiro que trabalha, para uma pessoa que está desesperada por obter trabalho. E essa pessoa recebe um salário injusto pelo trabalho que ele faz. E infelizmente acontece muito. Negligência e abuso de crianças, isso acontece lamentavelmente no nosso mundo. E isso também é você roubar, é você descuidar, é você privar das crianças aquilo que ele merece, da liberdade que ele merece. Isso acontece muitas vezes os pais também, quando eles trabalham demais, se dedicam excessivamente ao seu trabalho e priva da criança o que ela merece, a liberdade, o carinho, o que ela merece. Também abusos físicos, psicológicos e sexual. E vocês também estão roubando da criança o que merece. Então isso também é um tipo de furto lamentável que acontece. Infidelidade matrimonial também é um tipo de furto. É quando você maltrata o seu cônjuge, quando você priva dele o direito que ele concede do voto matrimonial. Isso inclui apoio econômico, ajuda na educação dos filhos, e isso também você está privando do que ele merece. O adultério também é um tipo de roubo grave, porque você está tomando algo que pertence àquela pessoa e dando a outra pessoa. Infelizmente, isso também é roubo. Sequestro, escravidão ou prisão injusta também é um tipo de roubo. Você está privando daquela pessoa a liberdade que ela tem
E isso, por mais que falemos, não, isso aí não é tão comum, infelizmente é. De 600 mil a 800 mil pessoas por ano hoje são traficadas de um país a outro, e pessoas que não têm a sua liberdade, sem contar também o trabalho escravo, onde as pessoas trabalham por um preço de um salário injusto. E o último que eu vou citar aqui é a retenção dos dízimos. É quando você priva a uma outra pessoa a oportunidade de conhecer o Evangelho, a oportunidade de ela conhecer a paz, a esperança de uma vida melhor através dos evangelistas. Você privar o dízimo é um roubo para o Senhor. Em Malaquias 3,8 diz assim: roubará o homem a Deus? Vós me estão roubando. Em que tenhamos roubado ao Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Aí estão uma lista de coisas. E provavelmente você passou pela sua mente algumas outras formas de roubo. Passou pela sua mente outras formas também, e existem outras formas. Mas agora eu quero voltar de novo àquela pergunta que eu fiz. O que aquele homem que estava invadindo a minha casa de noite, ele estava buscando? O que ele queria? Ele queria exatamente o que essas pessoas da lista que eu citei também desejam, que é obter algo sem haver ganhado, obter algo por nada, obter algo sem o seu direito. Ele queria obter algo por nada. E isso eu quero que você preste muita atenção. O 8º mandamento, ele fala sobre o erro de querer obter algo por nada. Isso vamos citar no decorrer do nosso estudo. Por quê? Por que não devemos obter algo por nada? Porque justamente o Senhor aplica um princípio na Bíblia, que é o princípio do suor. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 19, é a primeira vez que aparece esse princípio, e logicamente foi bem depois do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. O suor do rosto, o apóstolo Paulo também aplica em Efésios capítulo 4, versículo 28, diz assim: o que rouba, não roube mais, senão mais bem trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, a fim de que tenha o que compartilhar com o que tem necessidade. O que está roubando, não roube mais, que trabalhe. Essa é a receita bíblica contra o roubo, porque consta em que nós devemos conquistar as nossas coisas com as nossas habilidades, com os nossos esforços. Devemos ganhar o que nós obtemos, adquirir, tendo essa troca de valor por valor, algo por algo, não nada por algo. Então isso devemos ficar atentos, porque é um princípio bíblico, o princípio de conquistar nossas coisas com as nossas habilidades, com a nossa inteligência. E é o princípio que os ladrões, que as pessoas que roubam, que as pessoas que furtam não seguem. E muitas vezes pensam, não, essas pessoas são pessoas assim desprezíveis. Não, essas pessoas às vezes são pessoas inteligentes e que infelizmente elas pensam dessa forma, usam a sua inteligência para algo errado. E muitas vezes pensam, mas por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que trabalhar por um salário mínimo, sendo que eu posso obter dinheiro roubando daquela pessoa, tirando daquela pessoa, cobrando excessivamente daquela pessoa? Parece uma pergunta lógica, mas às vezes acontecem muitas outras coisas também. Por que eu vou passar horas me esforçando, fazendo um trabalho, um monólogo, uma monografia, uma tese, sendo que eu posso simplesmente baixar da internet em alguns minutos? Para que eu vou pagar R$100, R$200 em um programa de computador, sendo que o meu amigo está me oferecendo mais barato, ou eu posso baixar de graça na internet? Por que eu tenho que trabalhar ali, me esforçar no meu trabalho, sendo que eu estou recebendo um salário injusto? Melhor aqui eu gasto minhas horas de trabalho, eu chego tarde, ou eu vou embora tarde. Por que eu tenho que pagar imposto para o governo, sendo que eu posso simplesmente falsificar o meu informe e não pagar imposto? Lamentavelmente, é isso que acontece com a sociedade hoje. E você já analisa qual a solução para todos os problemas da sociedade hoje? É a obediência a esse mandamento. Um homem bem conhecido nesse mundo, chamado Thomas Jefferson, ele tinha uma ideia diferente dessas pessoas. E ele cita uma frase assim: o pior dia na vida de um homem é quando ele se senta e planifica como obter algo por nada. Outra vez eu repetir. O pior dia na vida de um homem é quando ele se senta e planifica como pode obter algo por nada. Será que você já fez isso? Se você fez, é hora de que possamos nos ajoelhar e pedir perdão ao Senhor, porque isso é um erro terrível. E Jefferson não estava apenas pensando nos danos que os ladrões fazem para conosco. Não, ele estava pensando no dano
que todas as pessoas que sentam e param para pensar, como eu posso obter algo sem fazer nada? Isso é um erro terrível. As pessoas que estão caminhando por esse caminho estão realmente caminhando por uma transição terrível, estão colocando em xeque a sua integridade, os seus valores, a sua estima própria. O que essas pessoas recebem em troca? A desonestidade. E por isso aqui eu vou colocar 3 motivos para que nós não possamos cair nesses erros. O primeiro motivo é que a desonestidade, ela destrui o sentido de satisfação pessoal. Esse é o primeiro motivo. A desonestidade vai destruir esse sentido de satisfação. Quando você conquista algo, quando você tem algo, naturalmente vai vir no seu coração um sentido de alegria, uma satisfação, porque você está conquistando aquele algo com o seu valor, com as suas habilidades, com as suas capacidades. Ou seja, quando nós conseguimos essa qualificação, alguma coisa que queríamos pelo ato de fazer algo, nós conseguimos uma alegria, um gozo natural. E esse gozo, alegria, essas pessoas que são desonestas não têm. Isso é algo que elas não conseguem. O segundo motivo dessa síndrome do algo por nada é que ela tem um efeito degradante, um efeito viciante do caráter. Isso vale também para as apostas, para os jogos de azar, que são altamente destrutivos, e a pessoa cai nesse sentido de estar caindo errado, um passo após o outro, um passo após o outro. Esse é o segundo erro, a síndrome que degrada o caráter. A pessoa vai cada vez mais degradar o caráter, e cada vez ela vai ficar mais afundada nisso. E o terceiro motivo é que essa mentalidade do algo por nada, ela vai destruir a nossa relação com o próximo. Porque quando eu estou conseguindo algum benefício sem pagar, sem fazer nada, eu estou automaticamente prejudicando uma outra pessoa. Então, esse é um dos prejuízos. Então, 3 motivos. Primeiro, vai destruir o seu sentido de satisfação pessoal. Também vai fazer com que o seu caráter possa ser degradado. E o terceiro motivo é que você vai destruir a relação com as outras pessoas. A síndrome do algo por nada vai converter as outras pessoas em simples objeto, de como podemos manipular elas, e vamos ver as pessoas como uma simples pessoas de manipulação. Por isso, meus queridos irmãos, como você pode se curar disso? Como nós podemos curar o nosso coração disso? E a Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela põe um remédio para essa síndrome, para o roubo, para o algo por nada. E o remédio está em Efésios, capítulo 4, no versículo 28. Efésios, capítulo 4, no versículo 28. Aqui diz dessa forma: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que o tenha que repartir com o que tiver necessidade. É isso. Como curar a síndrome do algo por nada? É você curando com o que é ao contrário. O antônimo de roubar é dar. O ao contrário de roubar é compartilhar. Então, se nós muitas vezes queremos ser curados, nós temos que fazer ao contrário. Nós temos que dar, compartilhar com os demais, estender a mão desinteressadamente, e as pessoas, e sem esperar, desinteressadamente, sem esperar em troca, sem esperar nada para nós de volta. E quando fazemos isso, nós estamos nos curando, porque nós citamos antes, com o suor do nosso trabalho conquistaremos. Isso não é a cura, isso é apenas o correto, você conquistar algo com o seu trabalho, com as suas habilidades. A cura está em você dar a alguém, em você compartilhar. Isso nós vemos em uma parábola bíblica, que é a parábola do bom samaritano. Você lembra quando o bom samaritano ele encontrou aquela pessoa que tinha acabado de ser roubada? As pessoas tiraram o que era dele por direito. Mas qual foi a cura que o bom samaritano estendeu? Não somente para ele, mas para aquela pessoa, foi ajudá-lo. O bom samaritano restabeleceu o que era dele por direito. E o dar, o você compartilhar, não é uma cura somente para a pessoa que está recebendo. Não necessariamente vai ser para a pessoa que está recebendo. Porque a pessoa que recebe algo, ela pode receber algo e pode talvez não ser curada, ou pode também ser curada, mas 100% de certeza que é uma cura para a pessoa que está dando, para a pessoa que está oferecendo. Por isso, a única forma de expressar, de curar o egoísmo é através da ajuda. O amor é a única forma, porque o amor é o oposto do egoísmo. O amor é o remédio para o egoísmo. O amor sempre vai curar o egoísmo. E sem o componente do amor, as pessoas não podem vencer o egoísmo. E um dos erros maiores do roubo é quando nós manifestamos essa relação com a relação com Deus. E aqui eu vou dar uma pausa para que você não possa entender errado, porque é uma ideia que podemos confundir. Logicamente, quando falamos da salvação, a salvação é uma salvação gratuita. A salvação ela é feita de graça.
Mas um dos piores erros do ser humano é quando ele entende, chega à conclusão de que as boas obras elas não têm importância. É quando nós chegamos a escolher os mandamentos que mais nos agrada, a obediência que mais nos agrada para obedecer ao Senhor. E isso tem sido chamado por um teólogo famoso, conhecido, de graça barata. E aqui eu quero que você pesquise quem foi essa pessoa que deu esse nome graça barata. E vamos explicar o que significa a graça barata. Eu quero que você pesquise, você pode pesquisar, é um teólogo bem conhecido, quem foi que deu esse nome graça barata a essa síndrome de entender que as boas obras não têm valor. O que é a graça barata? A graça barata é pregar um sermão sem o arrependimento. É pregar o batismo sem disciplina, a comunhão sem confissão. É você pregar ali, você ser absolto de todas as suas culpas sem a contrição. A graça barata é você pregar a Jesus sem o discipulado. É pregar a graça sem a cruz. É pregar a graça sem Jesus vivendo dentro de nós. Isso é a graça barata. E o apóstolo Paulo ele pergunta, será que vamos seguir no pecado, continuar no pecado para que a graça possa abundar? Ele responde claramente, não. Não, porque isso não tem lógica. É quando praticamente você está num poço sem fundo e alguém te tirar de lá e depois você se mergulhar de novo. Isso não é certo. Por isso, esse é um dos piores tipos de roubo. É quando você não obedece ao Senhor pela gratidão e principalmente porque Ele quer te proteger. Ele quer te proteger de todas as coisas. Ele quer te tirar desse poço profundo. Por isso, esse é o momento oportuno para que nós possamos entender e possamos ver todas as coisas que o mandamento de Deus faz para nós. É proteção para a nossa vida, é proteção para cada um de nós. Por isso, meus queridos jovens, aceitem os 10 mandamentos não como uma forma obrigatória, não cegamente, mas como uma forma de obedecer e veja isso de uma forma prática. Verifique, comprove nas suas vidas. Isso é imediato. Quando você coloca em prática, isso já vai surtir efeito na sua vida. Esse é o 8º mandamento. Mas vamos então rapidamente ao nosso 9º mandamento e entender por que é tão importante para a nossa vida. Isso está declarado ali em Êxodo capítulo 20, no versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. O que significa isso? Em um certo dia, ao redor do ano 1870, um gerente de uma grande companhia ferroviária, ele estava em uma reunião importante. O seu secretário lhe chamou dizendo, olha, tem uma pessoa importante, um visitante, dizendo que tem uma proposta para você. Esse gerente foi lá e marcou uma reunião com esse visitante para que pudesse discutir. Essa reunião estava composta por ele, o seu secretário e também essa pessoa que iria trazer a proposta. Logo esse visitante entra na porta e sem perder tempo com as formalidades, ele propõe um plano de através desse plano, as duas empresas poderiam enganar a uma outra competidora e provavelmente mandar essa outra empresa à falência. Essa proposta estava baseada nos enganos e, logicamente, esse negócio envolvia ganâncias milionárias para ambos os conspiradores, que seriam a empresa do visitante e a empresa do gerente ferroviário. Então, na mesma hora que o gerente ele escutou essa proposta, ele se colocou para trás e disse, não, eu não estou acostumado a trabalhar dessa forma aqui na nossa empresa e eu não quero isso. A pessoa que estava propondo, logicamente, interpretando de uma forma errada, ele se coloca para frente da cadeira e fala, olha, talvez amanhã possa cair na sua conta aí, talvez uns 10 mil dólares. E esse gerente, então, ele se senta de uma forma desafiadora e fala, você está achando que pode me comprar? Eu não quero saber disso, sai agora e eu não quero saber dessa proposta. Outra vez o visitante falou, beleza, não, 10 mil, para que 10 mil? Talvez 20 mil dólares na sua conta, o que você acha? O que você está achando de mim? Você está querendo me comprar? Eu não tenho valor. Talvez 30 mil dólares na sua conta. Ele se levanta rapidamente e diz, sai aqui da minha sala, vou chamar os seguranças se você não sair agora imediatamente. E ele então saiu e, logicamente, percebendo que talvez o gerente não queria aceitar mais aquela proposta. Ao sair, o secretário ele volta impressionado falando, caramba, senhor, que coração. E logo o gerente corta ele dizendo, caramba, eu não quero saber mais nada de reunião por hoje, porque ele quase chegou no meu preço. Por pouco, se eu não mandasse ele embora, ele chegaria no meu preço. E a pergunta que eu faço para você hoje, o que você acha desse relato?
Será que realmente todas as pessoas deste mundo hoje têm o seu preço? Deixemos de lado todo mundo, falando com você. Você pessoalmente que está aí na sua cadeira, que está no seu trabalho, que está assistindo no seu sofá, qual é o seu preço? Quanto custa a sua integridade pessoal? Você venderia a sua integridade por algum preço? Vamos ser realistas. Tem pessoas neste mundo hoje que vendem a sua integridade pessoal com muito menos que isso. E falando de integridade, o que você acha sobre a mentira? Aqui em Êxodo, capítulo 20, fala claramente sobre a mentira. Diz assim: não dirás falso testemunho ao seu próximo. Talvez essa questão da mentira é algo que está comum no nosso dia a dia. Talvez no nosso trabalho, a nossa chefe pergunta: aquela apresentação que eu pedi, aquele projeto que eu pedi para você, já está pronto? E você fala: caramba, você nem imagina, chefe, o computador ontem deu pau, ficou ruim e eu não consegui entregar. Sendo que você esqueceu completamente. Ou talvez você está ali e uma pessoa pergunta: caramba, você lembra do bolo que eu fiz para você ontem e você gostou? Você fala: caramba, estava muito bom, gostei demais. Sendo que na noite passada você provou ele e jogou o resto todo no lixo. Ou talvez você vai estar ali e a pessoa vai perguntar: caramba, o professor vai perguntar para você: você entregou a sua monografia, já terminou ela? Falando: caramba, professor, hoje comumente as pessoas falam: um cachorro comeu, ou então o meu computador estragou, sendo que você não foi íntegro para fazer. Ou talvez ali na fronteira as pessoas vão estar te perguntando: você comprou algo ali nesse país que você estava agora? Você vai falar: não comprei nada, sendo que ali dentro da sua mala está algumas coisas da última geração, que era do último ano, e você não podia falar a verdade. São coisas que nós talvez podemos chamar de mentiras simples. E esses e outros mais que podemos já ter falado, chamados de mentiras brancas, o que nós dizemos talvez várias e várias vezes nos dias. E ainda mais, um sacerdote anglicano chamado Joseph Fletcher, ele fez um estudo e ainda apresentou esse estudo chamado de ética situacional. O que é essa ética situacional para ele? Para ele, em supostas situações, em determinadas situações, é permitida a mentira. Até mesmo mentiras pequenas ou até mesmo também mentiras grandes. Porque para ele, as mentiras grandes, quando muitas vezes servem para um benefício próprio ou até mesmo para um benefício de ajudar a outra pessoa, elas são necessárias. Será que é verdade? E é fácil compreender que esse modo de racionar tem influenciado a mente de milhões de pessoas. E hoje milhões de pessoas desobedecem esse mandamento de uma forma simples, fácil, levianamente. Dizem falso testemunho ao seu próximo. E a Bíblia é totalmente contra isso. Provérbios capítulo 12, no versículo 22. Ali diz bem claro como o Senhor, ele se coloca contra a mentira. Provérbios no capítulo 12, no versículo 22. E diz dessa forma: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Abomináveis. Mas os que agem fielmente são o deleite. As pessoas que mentem são abomináveis. Abominável é algo odioso, é algo repulsível. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, diz: a abominação e a mentira, aquelas pessoas que fazem isso são abomináveis e mentem, não terão parte na vida eterna para com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele coloca os mentirosos na mesma prateleira com as pessoas assassinas, com as pessoas perversas. É a mentira. Mas qual o problema da mentira? Qual o problema de dizer essas mentiras pequenas ou mentiras grandes? E eu vou dizer aqui 5 motivos do porquê as mentiras prejudicam a você, ao seu próximo e também a Deus. Primeiro motivo: a mentira destrói a liberdade e a dignidade das vítimas. Porque quando você mente, você manipula outra pessoa, você mente para outra pessoa, você está privando daquela pessoa o direito de escolher racionalmente com a verdade, de tomar uma decisão, de formar uma opinião baseada na verdade, uma opinião veraz. Você está tirando a liberdade daquela pessoa quando você mente. Então mentir tira a liberdade e a dignidade das nossas vítimas. Você está fazendo uma vítima quando você mente. O segundo motivo: quando nós mentimos, nós estamos destruindo a liberdade de quem pronuncia, que nesse caso seria eu ou você que está mentindo. Abraham Lincoln diz assim: ninguém tem uma memória tão boa como para ser um mentiroso de êxito. Por quê? Porque quando você mente, você
é obrigado a mentir outra vez. E você mente de novo, e você mente, e você afunda, e você se embola naquela teia da mentira, e você acaba cavando mais e mais profundo, e você perde a sua liberdade. Você vai ter que seguir desesperadamente mentindo mais e mais, com o interesse de cobrir as suas falsidades. Então mentir tira também a sua liberdade, você perde a sua liberdade de dizer a verdade. O terceiro motivo é que a mentira vai destruir a confiança. Quando uma pessoa mente e a outra pessoa descobre a mentira, automaticamente ela vai perder a sua confiança. Se por acaso nós enganamos uma pessoa, será por um breve tempo. Tarde ou cedo, a mentira vai sair à luz e a desconfiança e a malícia vai ser sobre você. E você que mente, eu que minto, possivelmente nós também desconfiamos muito das pessoas. Por isso é errado que nós possamos mentir, nós não devemos mentir. A mentira, o quarto motivo é que a mentira, ela destrói o sentido de avaliação do próprio mentiroso. Porque quanto mais tempo você engana a pessoa, mais tempo você também está enganando a você mesmo. Você, quando engana, você está se convertendo em um charlatão, em um hipócrita. Então, quando você mente, você está destruindo esse sentido do que é certo, do que é correto. E é muito mais difícil enganar as pessoas ao decorrer do tempo. Aqui, o quinto motivo é que a mentira também vai destruir a nossa relação para com Deus. E provavelmente a pessoa que está mentindo, se retorcendo para mentir cada vez mais e mais e para encobrir a sua falsidade, não pense muito, porque Deus, ele sabe o seu coração. E você sabe que você está mentindo. E você sabe que você é um enganador. Então, quando você mente, você está perdendo o seu valor. Porque você sabe que você não está sendo verdadeiro com você mesmo, com a outra pessoa e para com Deus. A mentira, ela causa esses prejuízos. E por que a mentira, ela causa tanto prejuízo ao Senhor? Justamente porque o Senhor, ele tem algo especial no seu caráter. Ele é a verdade. O Senhor, quando Moisés, ele esteve ali diante do monte, em Êxodo capítulo 3, versículo 13 ao 14, e Moisés pergunta: Senhor, quando o povo lá embaixo chegar e me perguntar quem é você, o que eu vou falar? Moisés recebe a resposta de Deus assim: responda, eu sou o que sou. E outra pergunta, em outra resposta ele diz: eu sou o que enviou a vós. O Senhor, ele é o que é, ele é o Deus eu sou. Essa palavra no hebraico significa Esher, Asher, Esher. Eu sou o que sou. Mas existe um texto de Salmos, e olha que texto interessante. Anote esse texto que está em Salmos, no capítulo 31, Salmos capítulo 31, o versículo 5. Salmos capítulo 31, versículo 5, a última parte. E diz assim: eu sou o Senhor Deus da verdade, o Senhor Deus da verdade. Esher, Asher, Esher, e a palavra verdade aqui é Emet. É a palavra verdade. O Senhor é o Deus Emet. Eu sou o Deus da verdade. Mas, mais além que isso, quando nós entendemos o original grego aqui, o Deus da verdade significa que o Senhor Deus, ele é a própria verdade. Significa que ele é a verdade, ele é a única realidade que existe. Qualquer outra realidade que está fora desse nome não é dele. O Senhor, ele é a própria verdade. Quando vemos o próprio Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós entendemos que Jesus é verdade. Mas quando nós olhamos por finais dos tempos, o tempo que nós estamos, em Mateus 24, 24, e aí nós vamos perguntar, Sandiel, caramba, você já foi ali para o tempo de Moisés, já veio agora para os finais dos tempos, mas é interessante fazer essa análise. Em Mateus capítulo 24, no versículo 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, se possível enganariam até os escolhidos. E esses falsos sinais, esse movimento, será originado pelo anticristo. E aí você começa a entender, Cristo, ele é a verdade. E o anticristo, ele vai fazer um movimento de enganar, de mentir. As pessoas que amam a verdade estão ao lado de Cristo, mas as pessoas que mentem, infelizmente, não estão ao lado de Jesus. E a Bíblia diz bem claro que o pai da mentira é o diabo. Por isso, quando nós estudamos o sexto mandamento, que nós vimos no vídeo anterior, nós entendemos que não matarás significa amar ao próximo. Não matarás significa amar o seu próximo, é o que chegamos à conclusão. Mas quando nós estudamos esse nono mandamento, nós vemos que não levantar falso testemunho significa amar a verdade. Se você não levanta falso testemunho, você está amando a verdade. Então o chamado que o Senhor te faz hoje é para amar a verdade.
Ame a verdade sobre todas as coisas. E quando você ama a verdade, você vai estar amando ao Deus Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Você vai estar amando a lei de Deus, que a lei de Deus é verdade. Você vai estar amando a palavra de Deus. São as 5 verdades bíblicas. Por isso, meu querido irmão, ame a Jesus. Ele é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso significa um 9º mandamento. Amém? Aprendemos? Anotamos? Então vamos lá ao nosso último. Lamentavelmente estamos chegando ao nosso final. O nosso último mandamento, que está ali em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse mandamento tem algo de especial para nós? A primeira coisa que precisamos analisar é que nós vivemos uma sociedade onde o ter se tornou mais importante do que o ser. Não que seja errado você possuir ou ter coisas, mas qual tem sido a sua motivação? Um exemplo, no seu trabalho, você quer melhorar porque você quer ser o melhor profissional, você quer ser como o seu colega de trabalho, ou somente você quer ocupar o lugar dele? Quando você quer conseguir algo, você quer ter algo na sua vida, você quer ter somente para melhorar a sua qualidade de vida, para você ter uma vida melhor para a sua família, ou você quer ter aquilo porque você viu outra pessoa tendo, você viu uma pessoa ali gravando os stories, fazendo ali nas redes sociais, mostrando, você viu nas propagandas da televisão uma pessoa tendo algo, você quer ter aquilo porque ela tem. A cobiça, ela é chamado o pecado antes do pecado. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma. E quando passamos ao nosso dia de hoje, se refere a qualquer coisa que você cobiça do seu próximo. Esse mandamento, ele é a raiz de todos os pecados, esse mandamento da cobiça. Ele dá início a todos os outros pecados. O problema da cobiça é que ela vai ser a cabeça de todos os outros pecados e é um erro, um pecado que ninguém vê, que está dentro do seu coração. Por isso parece um pecado inferior aos outros. E se eu te disser que a cobiça, ela é um único mandamento, a cobiça é o único mandamento onde você não precisa realizar uma ação física. É o único. Os outros mandamentos todos você necessariamente às vezes vai realizar uma ação física ou não. Pode também ser realizado no pensamento. Mas a cobiça é o único que apenas está aqui na nossa mente. É o único que começa aqui. Por isso a cobiça é o pecado antes do pecado. Porque se nós observamos, a mídia em geral, ele trabalha em cima da cobiça e vai explorar muito a cobiça. Todas as coisas que as pessoas conquistam, você tem que ter isso, você tem que conquistar aquilo, você tem que ocupar essa posição, você tem que ser essa posição, você tem que ter essa mulher, você tem que ter aquele homem, você tem que ser desse jeito. A mídia trabalha em cima da cobiça. E a cobiça, ela dá origem a outros pecados. Um ladrão, antes de roubar, ele cobiçou aquilo que ele roubou. Uma pessoa, antes de adulterar, ele cobiçou aquela mulher ou cobiçou aquele homem. Por isso, a cobiça, ela começa todos os outros pecados, seja de roubo, de adultério, seja de matar alguém, seja de também você querer tirar algo com Deus. A cobiça, ela começa aí. Por isso, o 10º mandamento, ele tem a ver com adoração a outras coisas. Adoração a outras pessoas, porque também quando você cobiça as pessoas, você está colocando pessoas como objeto. Por isso eu vou me referir a coisas em geral e até mesmo a pessoas e animais, como foi citado aqui, mas não se refere somente a isso, se refere a todas as coisas que você coloca como objeto, como coisa que você vai colocar para satisfazer o seu ego pessoal. E a cobiça, o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 5, coloca a cobiça como idolatria. E se nós analisamos, a cobiça é igual que a idolatria. Porque a idolatria, quando nós observamos no segundo mandamento e no primeiro, ela vem de você idolatrar a outros objetos. Então, no segundo mandamento, nós colocamos ali adorar outros objetos acima de Deus. Mas temos uma diferença, porque o segundo mandamento diz que não deveremos dar mais importância às coisas criadas que a Deus. Mas esse mandamento, ele diz que tão pouco devemos dar mais importância às coisas criadas, do que às outras pessoas, do que ao seu próprio valor. Nem valorar as outras pessoas em termos de benefícios que nós podemos obter com elas.
Então, eu não devo colocar as coisas, objetos, carros, casas, acima de outras pessoas, ao meu próximo. E eu também não devo colocar as pessoas como objeto. Colocar as pessoas pensando o que eu posso obter com ela. Isso é a cobiça. A cobiça é um amor falso, é um amor traiçoeiro, é um amor fora da ordem, é onde você coloca o amor fora do lugar que ele tem que ocupar. E você coloca o dinheiro, a fama, o êxito no centro, crendo que elas vão oferecer um fundamento sólido para a sua existência. E não vai trazer. É você colocar as coisas em cima das pessoas e das necessidades delas. Então, esse mandamento, igual com os outros 9, o 10º mandamento, ele não é só a palavra, ele não é só escrito, mas se trata de princípios na sua vida, valores, atitudes. Não é só descritivo e escrito, mas é um mandamento que vai se tratar do que você está fazendo na sua vida, de como você está agindo. O apóstolo Paulo, ele se refere ali em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, no versículo 5, ele fala sobre como deve ser, como não devemos ser, mas a quem devemos nos aproximar. Filipenses capítulo 2, no versículo 5, e diz dessa forma, 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Esse é o nosso maravilhoso exemplo, o exemplo de Jesus. Que Jesus seja a nossa inspiração suprema. Jesus, ele colocava em perfeita ordem as coisas. Primeiramente, a vontade de Deus para a sua vida. Depois, as pessoas, os próximos que estavam ao seu lado. E ele não via o próximo com cobiça, querendo usufruir do próximo, mas sim para ajudar, para apoiar. E as coisas vinham depois. O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? As coisas ou a sua família? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? O poder, a fama? Como você tem visto as pessoas como simples objeto? Disso se trata o 10º mandamento e o último mandamento. Entre mais fielmente obedeçamos à lei de Deus, mais certamente vamos estar de se aproximar do caráter de Cristo, porque seremos mais e mais semelhantes a Ele. E esse é o propósito dos 10 mandamentos. Meu querido jovem, estamos chegando no fim do nosso estudo dos 10 mandamentos. Esse estudo onde nós podemos observar os 10 mandamentos e como seria diferente se o mundo inteiro guardasse ele. É a única forma de chegar à perfeita ordem, é que o mundo possa guardar de novo os 10 mandamentos. O apóstolo Paulo, ele fala que naquele tempo as pessoas disputavam, estudavam a lei firme, se esforçavam para guardar o mais mínimo detalhe dos 10 mandamentos. Mas o que aconteceu no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos? As pessoas se tornaram escravos. E assim como diz 2 Coríntios 3,7, se tornaram escravos do ministério da morte. Ou seja, essa lei para eles se tornou um ministério da morte para eles. Por quê? Não se trata dos 10 mandamentos, mas a forma que as pessoas observavam os 10 mandamentos. A forma que eles observavam esses preceitos. Mas a partir do momento que o apóstolo Paulo ele traz uma nova palavra chamada novo pacto que o Senhor fez na cruz, esses mandamentos passavam a ser uma outra forma. Ali em Jeremias capítulo 31, versículo 33 diz de um novo pacto, e diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A partir do momento que nós entramos nesse novo pacto, baixo esse plano dos 10 mandamentos, nós vamos ter uma função e um foco muito diferente do que eles são. Os 10 mandamentos já não são uma escada que nós vamos ter que escalar trabalhosamente, suando para subir e entrar no céu. Não é isso que o Senhor quer para você. Não é essa a visão que nós temos que ter dos 10 mandamentos. Isso somente vai te trazer prejuízos. O Senhor quer que nós vejamos os 10 mandamentos como princípios sagrados que vão nos ajudar a eliminar todos os sofrimentos e erros da nossa vida. Quando nós guardamos o mandamento baixo a esse foco, nós vamos eliminar os erros, eliminar os sofrimentos da nossa vida. E com esse plano, os mandamentos vão se tornar, assim como Tiago fala, a lei da liberdade.
Essa é a forma que nós devemos guardar a lei de Deus. É um pacto novo, é um pacto com promessa, porque ali diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 33. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 33. Esse vai ser um dos nossos últimos textos. 2 Coríntios 3, 33 diz assim. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não como tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração. Tudo está na questão de como nós vemos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são a nossa escada para o céu, mas são uma melhor forma de você viver aqui nessa terra. Meu querido jovem, se você aceita esses mandamentos, esses preceitos na sua vida, você vai ter uma vida feliz, uma vida mais alegre, uma vida com menos erro. Conhecer a lei de Deus é importante, mas mais que simplesmente conhecer, devemos amar a lei de Deus. Ver esses preceitos, assim como fala Romanos, com preceitos santos, justos e bons. Devemos amar a lei, devemos amar com o nosso coração. E esse convite eu faço ao concluir esse estudo dos 10 mandamentos. Eu te convido para que sem demora você possa aceitar esse pacto de paz, que você possa aceitar a lei de Deus como uma proteção de todas as coisas terríveis que acontecem neste mundo. Você já viu com detalhe como você pode se livrar de todas as coisas más deste mundo? Apenas guardando os 10 mandamentos. Essa é a promessa divina para nós. E esse estudo que nós vimos, esses 10 estudos, tem como base a Bíblia, a palavra de Deus. Tem como base os escritos inspirados da irmã Ellen White. E tem como base também o escrito de um livro chamado Os 10 Mandamentos, de Lohan Wave. Então, que esse estudo possa ser uma bênção para você. E eu vou terminar esse estudo lendo um texto que está ali em Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25 ao 27. E assim eu concluo esse estudo. E eu espero que essas palavras possam ficar gravadas no seu coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus te abençoe, que o Espírito Santo, que o Pai, que o Filho possa estar vivendo diariamente juntamente contigo na sua vida. Meu querido jovem, ame os 10 mandamentos, estude e observe, que você possa amar e que você possa viver diariamente e que isso possa fazer uma diferença prática na sua vida. Vamos terminar com uma oração, amém? Grandioso Pai que estás nos céus, te pedimos, Senhor, especialmente por essa pessoa que está assistindo hoje essa mensagem, que assistiu esses estudos. Abençoe, Senhor, que ela possa te amar cada vez mais e mais. E que esse resultado, Senhor, deste amor possa surtir um efeito de obediência, para que, Senhor, nós possamos nos livrar de todas as lutas e dificuldades deste mundo. Esteja conosco, nos abençoe, que esses princípios possam estar sempre gravados no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido jovem e meu querido irmão.